Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar aqui numa coleção de histórias de arrepiar. Sabe daquelas feitas para tirar o sono de qualquer um? Olha só, logo de cara, o próprio editor, Steven Jones, já manda o recado. É quase um aviso. Olha, o negócio aqui é sério. Isso já dá o tom do que vem pela frente, né? Um arrepio desde a primeira página. E é exatamente essa pergunta que o livro tenta responder. O que, afinal, deixa a gente com tanto medo? E a resposta, bom, ela não é simples. O livro mostra que o medo tem muitas caras. Pode ser um monstro escondido no escuro, claro, mas também pode ser aquela ansiedade que mora aqui dentro, na nossa cabeça. Então, para começar, vamos direto na jugular. O medo mais clássico que existe. Aquele monstro que sai da escuridão. E quem melhor para falar disso do que Neil Gaiman, né? No conto dele, Clique-Claque, o Saco de Chocalho, a gente conhece uma criatura que bem, é como se fosse a própria escuridão ganhando vida. E o lance desses seres, os tais cliques-claques, é que eles pegam quem está distraído, quem não está prestando atenção. E quando eles pegam, não é um ataque comum, é bem pior. É uma coisa grotesca. É, é bizarro. O processo é super específico, quase cirúrgico. Eles te mordem, transformam tudo por dentro numa papa e depois sugam pelos olhos. O que sobra? Pele e osso, pendurado para fazer barulho com o vento. É de embrulhar o estômago, um sino de vento humano. Agora, o interessante é que o livro não fica só nesse terror pesado, sobrenatural. Ele faz um contraponto genial. De um lado, essa criatura do Gaiman, puro pesadelo. Do outro, uma história que é quase uma comédia, sobre um monstro tipo o Frankenstein todo desajeitado. O medo aqui vira algo absurdo. A gente até ri, mas é um riso de nervoso, porque no fundo a gente lembra, um monstro, mesmo um bobão, ainda é um monstro. Ok, então a gente já viu os monstros que vêm de fora. Mas e quando o próprio lugar é o problema? Vamos falar agora de casas mal assombradas, de espaços que dão calafrios. E a história A Dama de Lado é a receita perfeita para um pesadelo. Pega só os ingredientes. Uma casa antiga, importada da Inglaterra. Os primeiros donos morrem misteriosamente. Anos depois, uma família inteira some. E o detalhe: a filha dizia que uma entidade tentava deitar com ela. Para completar, o boato de que foi ela que matou a família. Tá aí. A assombração tá pronta. E o que era essa entidade? Pensa numa criatura meio mulher, meio demônio. Ela atrai com um lado de uma beleza que não é desse mundo, para depois se virar e mostrar o outro lado, todo podre, demoníaco. É o horror da decepção, do belo que se revela monstruoso. Isso faz a gente parar para pensar, né? Será que o lugar mais assustador é sempre uma mansão velha e caindo aos pedaços? Ou será que o medo pode estar num lugar que a gente conhece muito, muito bem? E quando a gente fala de terror em lugares comuns, do dia a dia, bom, aí a gente tem que falar do mestre, Stephen King. Num conto dele chamado Aqui há Tigres, o monstro inicial não é uma criatura sobrenatural, não. O monstro é uma professora, a senhorita Bird. O protagonista, um garoto chamado Charles, tem pavor dela, um pavor real de ser humilhado na frente de todo mundo. E é esse tipo de humilhação, sabe? Essa frase dela é cruel, calculada para envergonhar o menino. É um terror psicológico, um medo que não tem nada de fantástico. É um medo de passar vergonha, que muita gente já sentiu na pele na escola. E aí vem a genialidade da história. King coloca lado a lado dois tipos de medo. De um lado, o terror psicológico, totalmente real da professora. Do outro, o terror literal impossível. Um tigre de verdade, faminto, dentro do banheiro da escola. Ele mistura um medo que a gente sente na cabeça com o medo que a gente sentiria na frente de uma fera. Então, a gente passou por monstros da escuridão, casas assombradas e pelos terrores da nossa própria mente. Para fechar, o livro deixa uma última pulga atrás da orelha, uma última pergunta bem inquietante. Essa cantiga de ninar inglesa que tá no livro é o exemplo perfeito disso. É uma coisa feita pra criança, pra acalmar, mas a letra fala de um machado cortando a cabeça. É a inocência sendo corrompida, sabe? E esse é um tema que amarra muitas dessas histórias. E aí fica a pergunta final, né? Qual é a história que mais assusta? É aquela que tá impressa na página ou é aquela que a nossa imaginação cria depois que a gente fecha o livro e apaga a luz? No fim das contas, talvez os monstros mais assustadores são aqueles que a gente leva para a cama com a gente.